eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de animação, mais especificamente de She-Ra e as Princesas do Poder. Caso vocês não saibam, eu sou apaixonada por esse desenho da Netflix, tem um link aqui na descrição com um vídeo que eu falo sobre ele, e hoje a gente vai falar sobre a sociedade de She-Ra e como ela funciona, quais são os principais lugares e tudo mais. Vocês sabem que eu tenho adorado fazer isso com mundos da ficção, então se tiver outros mundos que vocês queiram que eu fale aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. Começando do básico, eu tô falando aqui do desenho novo da She-Ra, tá? Eu não vou falar do desenho antigo. Apesar de algumas coisas do lore serem parecidas de um pro outro, às vezes elas se contradizem, então vou focar mais no novo. She-Ra e as Princesas do Poder se passa em um planeta chamado Etéria, que é um lugar muito bonito, encantado, onde existe magia, lá tem muita natureza, e uma coisa diferente desse planeta é que ele é rodeado por 11 luas, que é bastante coisa. O que é muito doido é que Etéria não tem um sol, a luz do planeta é proveniente das luas, que é bem estranho também, porque as luas teoricamente não emitiriam luz, só refletiriam a luz do sol, mas enfim, nesse caso não tem sol lá, nem nenhuma estrela. E o porquê talvez se considere um spoiler, então tem algumas informações que foram reveladas ao longo das temporadas. Aqui eu tô falando só de informações do passado, nenhum desenvolvimento muito grande do enredo, mas caso você não queira saber nem essas informações, é melhor você assistir antes e depois voltar aqui. Mas então, muito tempo atrás teve outra She-Ra, né, que era a Mara, que foi a antecessora da Adora. E a Mara acabou transportando todo o planeta de Etéria e as suas luas para uma dimensão chamada Despondos. E é um lugar vazio onde não tem nenhuma estrela, não dá pra ver nenhuma estrela no céu. Ou seja, basicamente Etéria tá ali isolada. Mas assim, apesar disso ser um problema na época, hoje em dia parece que a vida em Etéria tem sobrevivido normalmente. Fauna e flora aparentemente também. O problema mesmo são os habitantes ali de Etéria que estão em guerra constante. São duas forças que se enfrentam, a Horda e a Rebelião. A Horda é controlada pelo vilão Hordak, que veio de outro planeta também conhecido como planeta do He-Man, mas que nesse caso não é citado assim diretamente. E apesar de ele ter vindo de fora, tem muitas pessoas nativas de Etéria que acabam apoiando a Horda. A galera que já cresceu lá dentro dos domínios da Horda mesmo e acaba lutando por eles. Que seria o caso da Adora, por exemplo, caso ela não tivesse bandeado pro outro lado, ou o caso da Felina. E Etéria tem vários reinos. Cada um desses reinos tem uma característica especial, assim, então tem um reino que é só gelo, tem um reino que é só água. E esses reinos costumam ser governados pelas princesas do poder ou por rainhas, depende um pouco da localização. As princesas costumam ter características ou poderes especiais, e elas são consideradas inimigas muito importantes da Horda. Basicamente, se as princesas forem destruídas, eles vão conseguir dominar o planeta. Antigamente existia uma aliança das princesas, que era basicamente um grande conselho em que as princesas discutiam a rebelião, discutiam como enfrentar a Horda e uniam seus poderes para isso. Quem fazia parte dessa aliança, por exemplo, era a rainha Ângela, que é a mãe da Cintilante. Mas nessa época teve um confronto que levou à morte do rei Maika, que era o rei de Lua Clara, que eu já vou falar um pouco mais, e era o marido da Ângela e o pai da Cintilante. E quando ele morreu, a rainha Ângela se ressentiu muito e acabou se isolando da aliança das princesas. Meio que a aliança foi ficando mais fraca, cada uma ia saindo e tal, e no fim das contas, ela também se retirou e acabou deixando um pouco de lado essa ideia de lutar tão ativamente assim contra a Horda. Ela continuou resistindo, mas sem tomar uma posição tão forte que ela tomava antes. E acabou se tornando uma mãe bem mais super protetora em relação à Cintilante, já que ela queria evitar que a filha tivesse o mesmo destino que o marido dela teve. Na primeira temporada de She-Ra, a gente vê que a Cintilante quer retomar a aliança das princesas, mas que a mãe dela é bem resistente a essa ideia, assim como as outras princesas. Quando a aliança das princesas se rompeu, os reinos ficaram muito mais isolados em Etéria, não tinha mais tanto contato de um com o outro. Mas uma coisa que continuava acontecendo é o baile das princesas. Esse baile acontece de 10 em 10 anos e todas as princesas de Etéria são convidadas. Um dos reinos cedia o evento e durante o período do baile, esse reino é considerado solo neutro, ou seja, não tragam suas guerras pra cá, por favor. É um evento mega formal e como ele demora muito tempo pra acontecer de novo e é uma tradição de muitos séculos, ele costuma ser muito aguardado, mas também tem várias regras pra participar. Acaba que praticamente só as princesas podem entrar junto com os seus acompanhantes. Mas agora vamos falar um pouco dos reinos ali de Etéria. O mais importante que mais aparece na série é Lua Clara, ou Bright Moon em inglês. Lua Clara é um lugar que é bastante calmo e tranquilo, apesar de ser relativamente perto das bases ali da Horda. Mas isso é porque tem algumas coisas que funcionam como proteção. Por exemplo, a Floresta do Sussurro, que fica ao redor de Lua Clara e acaba sendo como se fosse uma fortaleza natural, então acaba impedindo o avanço dos exércitos da Horda. Outra fonte de proteção que tem lá é a Pedra do Poder, que fica exposta, e ela que é a fonte do poder da rainha Ângela e também da Cintilante. A ideia é que a Cintilante um dia herde Lua Clara e seja a rainha de lá também. Ali perto de Lua Clara fica Drill, que é o reino governado pela Entrapta. Drill é um reino bem pequeno que é bastante focado em mineração. Até por isso a Entrapta consegue bastante
bastante material para suas pesquisas, né? Ela é uma cientista e desenvolve vários tipos de tecnologias que podem ser aplicadas por toda a Etéria. Ela também estuda bastante a tecnologia dos primeiros, que eu vou falar daqui a pouco aqui no vídeo. O reino de Sarinias, que como o nome indica, tem a ver com o mar, e ele é governado pela princesa Serena, que no inglês é Mermista. E uma coisa muito legal desse reino é que ele tem o Portão do Mar, que é uma espécie de barreira que protege dos ataques da Horda. Ao mesmo tempo que esse reino tem essa defesa super legal, ele também tava meio decadente, então uma galera foi embora e praticamente só a princesa Serena ficou por lá pra proteger. E a pedra que dá os poderes da Serena é a Pérola. Também tem Pluméria, que é o reino mais de boa, vamos dizer assim, que é o povo pacato, gentil, que cuida da sua própria vida, tem muita natureza, muitas flores, e eles são governados pela princesa Perfuma, que é uma das mais de boas de todas. Ali no centro de Pluméria tem uma árvore que dá vida a toda a região, e essa árvore estava sendo afetada pela ação da Horda, o que estava colocando a vida de todos eles ali em risco. Mas a partir do momento que se consegue recuperar isso, tá tudo bem em Pluméria. Outro dos lugares principais mostrados em She-Ra e as Princesas do Poder é o Reino das Neves, que é o segundo maior reino de Etéria, depois apenas de Lua Clara. E como o próprio nome diz, ele é cercado de neve, cercado de gelo, e quem governa esse lugar tão inóspito é a princesa mais nova de todas, uma criança, que é a princesa Gélida. Mas não se deixa enganar, porque apesar dela ser novinha, ela é brava. Tudo lá é muito focado no frio e no gelo, né? As pessoas andam muito agasalhadas, as lanças dos guardas têm pontas de gelo e tudo mais. Um lugar bem diferentão que tem em Etéria é Mistacor, que é a cidade dos feiticeiros. Ele é considerado um dos lugares mais seguros de Etéria, porque ele tem um escudo de invisibilidade, então as pessoas não conseguem chegar muito facilmente lá. E lá dentro é tudo a maior paz, tem fontes termais, tem jardins, e quem governa Mistacor é a Castaspela, que é a tia da Cintilante, e era irmã do rei de Lua Clara que faleceu. Inclusive, eles dois estudaram ali em Mistacor quando eram crianças. Aliás, eu amo que os nomes de She-Ra são todos os nomes mais bestas possíveis, assim, tipo Castaspela, que é tipo, joga um feitiço em inglês. Tem vários outros lugares menores em Etéria que eu não vou mencionar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar imenso. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo com mais lugares e tudo mais. Mas eu queria só mencionar aqui rapidamente os primeiros, que são muito importantes nessa história. De acordo com o que a gente conhece na história, os primeiros foram grandes exploradores, e eles acabaram se estabelecendo ali em Etéria. Só que tem uma questão, que os primeiros já desapareceram, e os únicos vestígios que tem da existência deles são ruínas e algumas tecnologias que eles deixaram pra trás. E eu gosto muito desse tipo de história que tem uma sociedade que existe em cima das ruínas de outras sociedades, e aí você não sabe muito bem sobre ela e tudo mais. Ninguém sabe exatamente por que os primeiros sumiram, o que aconteceu, o que fez com que eles fossem extintos e tal. Mas eles deixaram recados pra posteridade, seja na forma da escrita deles, que só a Dora conseguiu entender perfeitamente até agora, ou então com a Esperança da Luz, a Light Hope, que é uma personificação, assim, de um banco de dados deles, que serve como um guia de Etéria. Como vocês viram, mesmo She-Ra, que tem poucos episódios, bem curtinhos, tem muita informação legal pra extrair, tem um mundo todo muito interessante que eles criaram, e eu adoro me aprofundar nessas questões. Então, se vocês quiserem que eu fale de algum outro tema de She-Ra, ou que eu fale de alguma outra sociedade, mapa e tudo mais, é só deixar aí nos comentários. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!